falar com tu. Mas o que se passa, Maria? Nós temos que mudar de método. O método que temos até agora está funcionando, já temos 8 filhos e eu não quero mais. Se calhar tens razão. O coito interrompido não está a funcionar. Já temos uma carrada de filhos para alimentar. Pois. Coitos interruptos não é propriamente um método contraceptivo. O homem retira o pênis da vagina mesmo antes de ejacular. É um método altamente falível, visto que nas secreções que precedem a ejaculação existem espermatozoides e, além disso, na maioria das vezes, existe uma interrupção tardia do coito. Mas o que é que havemos de fazer, Maria? O que é que tens em mente? Eu acho que nós devíamos fazer contas à vida. O método do calendário ou oginocnaus deve ser utilizado apenas por mulheres que possuam ciclos menstruais regulares. Para calcular o período de abstinência sexual, a mulher deve primeiramente analisar os seus ciclos menstruais durante um ano. Então, as minhas amigas disseram que eu durante um ano tinha que apontar os meus ciclos todos. E estou aqui, mas agora o que eu faço? Vamos ver, Maria. O teu ciclo mais curto foi 26 dias e o mais longo 29 dias. Agora faz as contas, Maria. Então, pelas contas, nós não podemos ter relações desde o dia 8 até o dia 18. Ficar sem bem bom, Maria. Método das temperaturas. Este método consiste na medição diária da temperatura ao acordar, utilizando sempre o mesmo local, que pode ser a vagina, a boca ou o reto. Tendo em conta que a temperatura é mais baixa antes da ovulação e que sobe após esta, define-se a sua ocorrência e o período de abstinência sexual deverá ocorrer pelo menos durante mais 3 dias após a ovulação. Método do muco cervical. As características do muco cervical variam ao longo de todo o ciclo e por isso é necessária uma observação diária deste. Na pré-ovulação, o muco cervical é mais fluido, mais abundante e mais transparente. Na pós-ovulação, o muco cervical é mais viscoso ou espesso, menos abundante e mais opaco. O período fértil da mulher começa no primeiro dia em que o muco se torna elástico e transparente e prolonga-se pelo menos por mais 3 dias. Nesse período, a mulher não deve ter relações sexuais desprotegidas. O método sintotérmico associa o método de registro da temperatura basal e a observação do muco cervical. Para além disso, faz-se a palpação do colo do útero durante o ciclo. No período fértil, o cérvix apresenta-se alto, mole e aberto. A vantagem dos métodos naturais apresentados é que nenhum destes possui efeitos secundários ou contraindicações a nível de saúde física. Pelo contrário, possuem baixa eficácia, requerem observação e registro diário de dados, obrigam a longos períodos de abstinência sexual, não protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis e podem contribuir para aumentar os níveis de stress. Diana Loureiro, gabinete 6. Olá, bom dia. Então, o que é traz por cá? Bem, o meu namorado recusa-se a usar preservativo. Mas porquê? Ele diz que não lhe dá tanto prazer e eu vim a arranjar outra solução. É assim, neste momento no mercado, nós além do preservativo masculino, tem o preservativo feminino, não sei se conhece. Conheço, mas eu não encontro em nenhum lado mesmo. Não? Não. Ok, além disso, então, posso-lhe recomendar o diafragma. Os espermicidas são substâncias químicas como, por exemplo, espuma, creme ou gel que são colocadas facilmente na vagina da mulher e que, ao fornecerem uma barreira química para o esperma, diminuem a capacidade de fecundação de espermatozoides, evitando assim que ocorra a fecundação. Os espermicidas devem ser inseridos na vagina pelo menos 10 minutos antes da relação sexual e reaplicados antes de cada coito. Estes não protegem contra a infecção por HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis e podem causar irritação vaginal ou reações alérgicas.
Como apresentam uma eficácia reduzida, os espermicidas são frequentemente utilizados com outros métodos de barreira, como por exemplo os preservativos. O preservativo tem como função impedir o encontro dos gametas masculino e feminino, ou seja, impedir a fecundação, e é colocado antes da relação sexual, podendo ser utilizado com outro método simultaneamente. O preservativo, para além de ser um método contraceptivo, confere também proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, não requer a intervenção do técnico de saúde para o seu uso, pode ser utilizado em qualquer idade e não possui quaisquer efeitos secundários ou contraindicações. O preservativo masculino é uma fina membrana normalmente feita de látex que deve ser colocada no pênis antes da penetração, assim que este fica ereto. Após a ejaculação, o preservativo deverá ser retirado com cuidado e cada preservativo deverá ser utilizado apenas uma vez. Apesar de ser bastante eficaz, poderá causar reações alérgicas, embora seja raro. O preservativo feminino consiste numa membrana de poliuretano que deve ser inserida na vagina antes da penetração. Tal como o preservativo masculino, é de utilização única. Este é mais resistente do que o preservativo masculino, no entanto, requer bom conhecimento e treino para um uso correto. O diafragma é uma meia esfera de borracha fixa a um ar flexível que se coloca no fundo da vagina, ou seja, no colo do útero, antes do ato sexual, evitando assim a entrada de espermatozoides. Deverá ser utilizado juntamente com o espermicida e deverá permanecer no local até pelo menos 8 horas após a relação sexual. Embora seja colocado pela mulher, terá de ser um médico a recomendá-lo a fim de indicar o tamanho e a forma de aplicação. Este método não apresenta efeitos secundários nem contraindicações, no entanto, não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, podem surgir muito raramente reações alérgicas e é de difícil colocação. Boa tarde, doutora Paula. Sente-se aqui, por favor. Então, diga lá o que se passa. É assim, eu uso a pílula já há bastante tempo, mas mesmo com alarme tomo-me sempre a diferentes horas e acabo sempre por adiantar-me ou atrasar-me e isso aumenta o risco de eu poder engravidar. Então gostava que aconselhasse algum outro tipo de método. Assim, temos o anel vaginal. Mas e se esse não resultar? Porque nunca se sabe. Então, se o anel não resultar, terá que passar cá numa próxima consulta e podemos tentar sempre o implante subcutâneo. Ok, então. A contracepção hormonal é mais utilizada, tanto pela sua eficácia, como facilidade de utilização e benefícios na qualidade de vida da mulher. A contracepção hormonal pode ser combinada, usando duas hormonas, estrogênio e progesterona, ou apenas usando um progestativo. O progestativo é uma substância hormonal natural ou sintética com propriedades de progesterona. A contracepção hormonal atua no bloqueio da ovulação. Existem dois tipos de pílula, a pílula combinada e a progestativa. A pílula combinada é um contraceptivo oral constituído por ambos estrogênio e progesterona, enquanto que a pílula progestativa pode conter substâncias naturais ou sintéticas com propriedades de progesterona. Ambas são de uso diário. Enquanto que a combinada tem um período mensal de interrupção, uma semana, onde a mulher ingere apenas um placebo, a progestativa é tomada sem interrupção. Estas são de elevada eficácia, apesar de a de maior ser a combinada, permitem a regulação dos ciclos menstruais, previnem de algumas doenças e são de fácil utilização. No entanto, não protegem das doenças sexualmente transmissíveis, possuem determinadas contraindicações e efeitos secundários e a pílula combinada não deve ser usada por mulheres com risco de doença cardiovascular, obesidade, idade avançada e fumadora, com familiares jovens com história de embolia pulmonar ou infarto. O adesivo ou selo transdérmico é um contraceptivo hormonal combinado onde as hormonas são absorvidas através da pele. É aplicado uma vez por semana e num mês durante 3 semanas seguidas e uma de descanso. Apesar de ser de elevada eficácia, não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, requer vigilância na adesividade, tal como na substituição semanal, e possui contraindicações e efeitos secundários. O anel vaginal é um contraceptivo hormonal combinado de uso mensal.
Tem forma de anel flexível com uma baixa dosagem hormonal e eficácia semelhante à de outros processos hormonais. É aplicado pela própria mulher na vagina perto do colo do útero apenas uma vez em cada ciclo, mantendo-se por 3 semanas e retirado na 4ª. Não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. O implante subcutâneo é um contraceptivo hormonal com prostativo de longa duração, chegando a durar de 3 a 5 anos implantado. A sua aplicação é feita por um médico na pele do antebraço e recorre a anestesia local. É de elevada eficácia e não necessita qualquer cuidado diário, ou seja, é bastante cómodo. No entanto, podem surgir algumas irregularidades nos ciclos menstruais, tem de ser colocado e retirado por um técnico de saúde e possui certas contraindicações e efeitos secundários. As injeções são um contraceptivo trimestral que contém medroxiprogesterona, ou seja, um prostativo. São de elevada eficácia e não necessitam de qualquer cuidado diário. No entanto, não protegem das doenças sexualmente transmissíveis, podem surgir irregularidades no ciclo menstrual, pode haver alguma demora na recuperação da fertilidade e possuem contraindicações e efeitos secundários. Para além disso, não podem ser usadas por jovens, visto interferirem no pico de massa óssea. O DIU é um dispositivo mecânico em forma de T que é introduzido no útero. É utilizado para impedir a anidação, visto que a sua presença provoca uma inflamação na parede uterina que irá destruir os espermatozoides. Pode ser de plástico, exigindo uma substituição anual, e ao tornar o muco cervical mais espesso, impede a passagem dos espermatozoides. Ou então de cobre, onde os íons constituintes do cobre irão imobilizar os espermatozoides, sendo necessária a sua substituição num prazo de 3 a 5 anos. O DIU é normalmente introduzido por um ginecologista durante ou imediatamente após a menstruação, dado ser improvável a mulher estar grávida e o colo do útero estar mais maleável. Este método não é adequado para mulheres que nunca estiveram grávidas, pode causar infecções e períodos menstruais abundantes e, em situações raras, poderá ocorrer perfuração do útero. No entanto, apresenta uma boa eficácia, os efeitos secundários limitam-se ao interior do útero e assegura proteção durante bastante tempo. O SIU, ou Sistema Intrauterino, é mais conhecido por DIU hormonal, visto que as características de ambos são iguais, exceto que o SIU liberta hormonas e não é constituído por cobre. Além disso, outra das diferenças é o facto de poder inibir a menstruação e não ter um prazo tão grande como o DIU. A eficácia é a mesma e o conforto também. A esterilização é um método irreversível que impede de forma permanente a libertação de gametas. Na mulher, dá-se a laqueação das trompas, que consiste em laquear as trompas de falópio de forma a impedir que os óvulos cheguem ao útero. No homem, designa-se por vasectomia, em que se dá o corte dos canais deferentes de forma a impedir que os espermatozoides passem para a uretra. No entanto, continua a haver ejaculação, mas o líquido ejaculado não contém espermatozoides. Este método apresenta uma elevada e permanente eficácia e não tem efeitos colaterais ou riscos para a saúde. No entanto, requer uma intervenção cirúrgica, tornando-se muito dispendioso. A contracepção de emergência é o único método contraceptivo que é utilizado após a relação sexual e consiste no medicamento, a pílula de emergência, que deve ser tomada no mais breve intervalo após a relação sexual não protegida. Tem como finalidade bloquear temporariamente a ovulação, evitando assim a fecundação. A sua utilização é recomendada apenas em casos extremos, como por exemplo na situação de violação. Este método não deve ser utilizado regularmente, mas sim apenas como um recurso. Este método não é eficaz se a gravidez já estiver em curso, pode causar náuseas e vômitos e não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Para mim? Virada para mim? Acho que sim. Eu tenho que mostrar o bigode? Exato, e quando estás a pensar. Exato. Foi mudar de método. O método que nós temos usado não tem funcionado. Já temos 8 filhos e eu não quero mais. Vai. Vai, toma. Quando eu tinha 15 anos. Só que é O preservativo masculino
Diana Loureiro, gabinete 6. Ok, calma, eu não consigo, porque isto é um copo. Espera aí. Quando eu puder, posso? Diana... Calma. Diana Loureiro, gabinete 6. O que foi? Isto é para cortar? Isto é para cortar? Não, que tem que ser seguido. Então, Como quiseres. A luz está ótima. Vai. Então, ser colocado e retirado por um técnico de saúde. Para de mexer a cabeça. Ok. Boa tarde, doutora Pavlo.